Doutor Youssef, todos os colegas presentes, a imprensa. Doutor Youssef, quando o deputado Exauci lhe perguntou sobre a quem o senhor havia mencionado, se o governo ou se o ex-presidente Lula, na verdade, o senhor achou que havia mencionado o governo na resposta que o senhor deu ao deputado. A minha pergunta seria, o senhor está protegendo o presidente Lula? Não, de maneira alguma. Nem eu conheço, não teria por que protegê-lo. Não estou protegendo ninguém. Nas suas colocações, senhor Youssef, nós podemos observar que o maior julgamento que está acontecendo com Vossa Senhoria não é a sociedade brasileira. Eu posso, numa análise muito simplista, não é a imprensa que está aqui, não é esta comissão. Percebo que o maior julgamento está mais precisamente com a sua família, suas filhas. Inclusive, o senhor fez uma menção no início do seu depoimento aqui, que o senhor havia sido atacado por membros da CPI. E eu posso imaginar o tamanho do julgamento que o senhor está passando mediante os seus filhos, pelos constrangimentos e pela forma como o senhor está passando diante dos seus familiares e principalmente das suas filhas. Mas o senhor tem deixado de responder algumas questões. Eu lhe pergunto, há algum fato que nós da CPI poderíamos saber que o senhor está resguardando de não responder aqui neste momento? Não. Eu não estou resguardando nenhum fato. Tudo o que eu tive de conhecimento durante o período que eu operei para o partido e para o Roberto Costa na diretoria de abastecimento, eu relatei. Lógico, fiz inúmeras operações, pode ser que eu não me lembre de alguma, mas não necessariamente que eu tenha ou esteja escondendo alguma coisa, de maneira alguma. Quanto à questão da minha família e das minhas filhas, eu sinto muito orgulho de ser pai das minhas filhas e de ter tido a mãe das minhas filhas como minha esposa, por conta de que elas são pessoas honestas, idôneas, de caráter e que nunca participaram de nada dos meus negócios. Então eu fico muito tranquilo, absolutamente tranquilo com referência a esse assunto. O senhor não gostaria de mencionar as pessoas que estavam, os parlamentares? Eu prefiro ficar em silêncio. Ok. Doutor Paulo Roberto Costa, o senhor, como já mais de 100 depoimentos, o senhor disse que são mais de 100 depoimentos. O senhor foi indicado pelo PP, já podemos ouvir isso. Inclusive foi citado o nome do senhor José Janene, hoje falecido. Quem foram os articuladores do seu nome? Já havia um acordo que para que o senhor entrasse com a missão de operar nesse esquema da Petrobras, previamente? Não, quando eu fui convidado pelo José Janene e pelo Pedro Correia, o que eles me colocaram na época é que, obviamente, que eu precisava ajudar o partido. Mas não foi detalhado, eu nem conhecia esse esquema, como eu falei, dentro da Petrobras, quando eu entrei. E na minha área, como eu já mencionei também reiteradas vezes, a parte de projetos e orçamento, nós começamos a ter projetos e orçamentos por volta de 2007. Então, em 2004, 2005, 2006, eu não tinha as empresas nem tinham muito contato comigo, nem me procuravam, porque a área que tinha os orçamentos, que tinha os projetos, era a área de exploração e produção. Então, é só pegar
vamos dizer, isso vocês podem fazer a hora que vocês quiserem, pedir para a Petrobras, como é que era dividido o orçamento em 2004, 2005, 2006, vocês vão ver que dentro da área de abastecimento praticamente não tinha orçamento e nem obra, porque não tinha projeto. Então eu fiquei sabendo disso depois, não foi no dia que me chamaram, não. O senhor falou em ajudar o partido. E como o senhor ajudaria o partido? Ajudaria o partido em termos de empresas que pudessem participar de licitações. Então, você podia ter uma empresa e chamar essa empresa dentro do cadastro da Petrobras para ela participar. Se essa empresa ganhasse, obviamente que ia ter alguma ajuda, ninguém trabalha de graça. Então, seria alguma coisa mais nesse sentido que eles me falaram quando me convidaram. Não me falaram desse processo, que eu não conhecia esse processo, nem me falaram nada mais de detalhe em cima desse assunto. Senhor Paulo Roberto, o senhor trabalhou na campanha do senador Lindenberg Farias na campanha ao governo do Rio de Janeiro. Em nota, o senador disse que o senhor só trabalhou em elaboração do programa de governo. O senhor chegou a realizar captação de recursos a pedido do senador Lindenberg? Não, porque a gente teve uma reunião até em cima desse processo, foi pego lá pela Polícia Federal, acho que na minha casa, no escritório, não lembro, uma tabela onde que colocava, vamos dizer, as empresas que poderiam ajudar na campanha, mas logo em seguida começou a operação e eu fui detido, então não cheguei a fazer contato com nenhuma empresa para a campanha do senador ao governo do Rio de Janeiro. Doutor Paulo, o senhor Alberto Youssef afirma em depoimento nessa CPI que movimentou cerca de 150 a 180 milhões de reais, dos quais 8 milhões foram embolsados por ele. O senhor afirma esses montantes? Consegue detalhar esses percentuais? Não, eu não tenho. Quem fazia essa contabilidade era o Janine. Depois que o Janine faleceu ou ficou mais doente, o CEF que fazia isso. Eu não tinha essa contabilidade, nunca tive isso. O senhor, como diretor da Petrobras, nós sabemos que há uma estrutura hierárquica, um organograma. Como diretor, sabemos que a diretoria, o senhor como diretor tem um limite de competência, a diretoria, por sua vez, tem um outro limite de competência, o conselho de administração tem um outro limite de competência. Naquela aquisição de Passadina, mais precisamente, o senhor estava como diretor da Petrobras? Sim. Só um minutinho, por favor. O senhor estava como diretor? Correto. O presidente do conselho de administração naquela oportunidade era? Presidente Dilma Rousseff. A minha pergunta seria, a diretoria da Petrobras, a diretoria colegiada especificamente, ela tomou uma decisão de fazer aquela aquisição daquele empreendimento. Obviamente, estava fora do limite de competência da diretoria da Petrobras, da diretoria executiva. E, por sua vez, o Conselho de Administração tomou conhecimento e deliberou sobre a aquisição daquele empreendimento de Passadina. É isso mesmo? É esse o procedimento? Não, existe um equívoco aí na sua pergunta. O limite de competência não tem, a diretoria não tem limite de competência. A diretoria colegiada, ela aprova qualquer valor. Não há valores que tem que passar da diretoria para o conselho. Isso não existe. Mas é submetido ao conselho de administração à aquisição? Isso. Agora que eu vou completar a sua pergunta. A aquisição ou venda de qualquer ativo tem que passar pelo conselho. Então, não é questão do limite de competência em relação a valor, mas é em relação à aquisição ou venda. Como era uma aquisição, como já mencionei aqui, esse assunto foi conduzido pela área internacional, e essa aquisição, a diretoria da Petrobras, a diretoria colegiada, não tinha autonomia para fazer essa aquisição. Então, o que fez o diretor da área internacional? Levou esse assunto para o conselho, detalhou isso em reunião de conselho e o conselho aprovou. Então, repito aqui, a aquisição de Passadina, a responsabilidade pela aquisição de Passadina foi do conselho de administração, porque a diretoria não tem autonomia para isso, é só pegar os estatutos da Petrobras e ler.